Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, psicóloga clínica, e tô aqui no canal com mais um vídeo para falar sobre saúde mental. E hoje o tema é muito polêmico, a gente vai falar sobre Big Brother Brasil. Mas antes de tudo, você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa joinha, compartilha com um amigo, porque eu preciso muito da sua ajuda, da sua contribuição para que esse vídeo seja levado para ainda mais pessoas. E eu decidi vir falar sobre esse tema principalmente porque o Big Brother nos últimos 3 anos tem recuperado seu espaço cada vez mais, né? A gente tem visto aí que vários atores estão participando do reality, dando maior engajamento, e eu acho bem importante a gente entender o que é o Big Brother Brasil antes de tudo. O Big Brother nasceu em 99 num canal lá na Holanda chamado Verônica. E esse programa faria uma referência ao livro 1984, no qual apresenta uma realidade distópica de um líder autoritário que mantinha sob vigilância toda a sua população. Em 92, a MTV também apresentava um programa chamado The Real World, que foi um reality que também serviu de inspiração para o Big Brother. E o que eu quero trazer para vocês dentro desse contexto é o quanto as pessoas podem ser influenciadas psicologicamente diante de um grupo de pessoas e também por estar num ambiente que tem tudo para te negativar, ou seja, o próprio ambiente, as próprias pessoas escolhidas já são um pouco armadas para que você tenha uma instabilidade emocional lá dentro do jogo. E aí vem o questionamento, né? Por que o BBB, depois de tanto tempo, continua sendo um reality em que as pessoas param para assistir um reality que chama tanto atenção? Por que as pessoas acabam ficando tão impactadas com o que acontece lá dentro? Tem pessoas que realmente são fanáticas, não perdem, estão o tempo todo conectadas, e se não estão assistindo o programa, estão olhando as notícias em outras mídias sociais. E tudo isso foi planejado de forma muito proposital para que você se mantivesse presente diante de todo o reality, assim como as pessoas se sentissem interessadas em querer fazer parte. E tem muitas pessoas que costumam dizer que o próprio BBB é um laboratório do comportamento humano, porque não tem como a pessoa entrar lá dentro e se manter o que de fato ela é. Por isso que a gente vê tanta gente falando por aí: ah, mas a fulana de tal entrou lá dentro e se tornou outra pessoa, ou o ciclano entrou lá dentro e se tornou outra pessoa. Realmente vai se tornar outra pessoa, porque você está condicionado a se portar de uma maneira diferente. Tudo isso porque tem a entrada das redes sociais como estratégia do jogo, a polarização política do país e a própria cultura do cancelamento que é criada lá dentro, a estratégia de comportamento que é desenvolvido antes e durante o jogo, entre outros fatores que são cruciais para que você mude sua conduta. E é justamente por ser um grande laboratório do comportamento que isso causa tanto interesse nas pessoas e faz com que elas queiram assistir. Porque você imagina, uma pessoa que está condicionada a ficar num grupo isolado de pessoas no qual ela não conhece, no qual ela não tem uma certa afinidade, no qual ela vai ter que se relacionar diariamente, né, 24 horas, com pessoas que ela não gosta, mas que ela vai precisar aprender a tolerar. Tudo isso vai ser motivo para condicionar o comportamento dela. E óbvio, né, que você já vai com aquela ideia de que você está num jogo, que você precisa fazer o que for possível para atrair a audiência, porque afinal as próprias pessoas que estão assistindo você é que vão determinar se você vai continuar na casa ou não. Logo, você já vai ter uma conduta de fazer e de falar coisas no qual você acredite que o público vai querer. E também as pessoas que são colocadas lá dentro, se você for pensar, elas já são colocadas lá de propósito, né? As pessoas elas já vão com um determinado comportamento, com um determinado estilo. Então, já durante a escolha dos participantes, eles já têm a jogada para ter pessoas lá dentro que vão se estranhar, para ter pessoas que vão se dar bem. Eles já projetam pessoas que podem ser possíveis casais lá dentro, porque todo mundo adora essa história de shippar casal, né? E aí a gente tem então aí uma questão que tudo já foi planejado para que você entre nesse programa. Inclusive os próprios ambientes, né, que são decorados com cores muito fortes, com cores que trazem uma sensação de instabilidade emocional, em que você se sinta mal naquele ambiente, tire teu sono, tire tua paz, né? Para de fato deixar com que você perca totalmente seu controle emocional diante dos fatos e das pessoas também. Então vamos pensar em situações polêmicas, né? Porque quando a gente vê uma pessoa com uma raça diferente, ou com uma cultura diferente, ou com alguns comportamentos que são diferentes do padrão social, se é assim que a gente pode dizer, muito provavelmente vai ter estranhamento.
E esse estranhamento geralmente vai causar polêmica. Então, quando a gente tá falando sobre um assunto específico, é muito óbvio que as pessoas vão dar uma ênfase maior, né? Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que é negra lá dentro se sente insultado com alguma coisa, ou mesmo uma pessoa branca, parda, enfim, mas se sente insultada com alguma coisa, vai ter um ápice de autodefesa, e essa autodefesa vai viralizar aí nas redes sociais, na internet, fazendo com que o programa ganhe ainda mais audiência, fazendo com que as pessoas fiquem ainda mais interessadas em saber o que vai acontecer diante daquele cenário. Outra questão importante que eu vejo diante do programa, que chama bastante atenção, é a questão financeira, né? Todo mundo tá aí com o mesmo ideal. E eu acredito que esse ideal ele é meio distorcido, porque antigamente as pessoas iriam ali para ganhar um determinado valor, cumprindo todas as provas e se destacando diante dos seus pensamentos, comportamentos e também do seu condicionamento dentro do programa. Agora vamos pensar que essa ideia muda um pouco quando a gente pensa que a popularidade é muito mais importante. Vamos pensar que a pessoa sai de lá, além de vencedora financeiramente, ela sai de lá também com vários contratos de trabalho, porque a audiência dela vai ser muito grande. Então a pessoa que sai de lá, ela já está preparada para a vida, vai ter uma boa garantia de trabalho, na questão financeira também durante um bom tempo. Agora vamos pensar que se você é chamado para um reality a fim de conseguir um prêmio em dinheiro e a sua conduta está direcionada para a fama, o seu comportamento também vai mudar, porque você vai entrar por uma pauta e vai tentar alcançar um objetivo diferente daquilo que está sendo proposto para você. Então isso também vai fazer com que você tenha comportamentos, pensamentos e também muitas vezes sentimentos adversos do que você gostaria. Porque é muito difícil, gente, vocês conseguirem o tempo todo se manter numa falsa realidade, né? Você tá lá vivendo como um bonequinho, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que falar sobre isso porque vai me dar audiência, só que aí pensa que fingir o tempo todo, uma hora você cai. A não ser que você tenha uma maturidade emocional muito desenvolvida, uma inteligência emocional muito desenvolvida, é muito difícil com que você consiga passar 3 meses direto fingindo ser outra pessoa. E aí, a gente tem pessoas lá dentro que são atores, são atrizes, e para eles acaba sendo ainda mais fácil, né, gente? Por isso que eu vejo que essa ideia no BBB tem se tornado muito mais abrangente e tem voltado com tudo nos últimos anos, né? Porque até então as pessoas não eram tão conhecidas. E nos últimos 3 anos, o que mais está aparecendo são influencers, são pessoas do meio digital, são cantores já famosos, são atores e atrizes. Então a gente tem que pensar que todo o contexto inicial do BBB tem mudado, principalmente nas últimas 3 edições. Uma coisa bacana que a gente consegue perceber é a questão de gênero. As pessoas acabam precisando aprender a lidar com as diferenças, tanto de gênero quanto também de cultura. Porque quando a gente tem várias pessoas falando sobre isso e uma apoiando a outra, principalmente quando isso viraliza nas redes sociais, as pessoas que tendem a ser um pouco mais preconceituosas, homofóbicas, elas acabam cedendo um pouco, principalmente por causa da questão social. É mais ou menos quando a gente fala de política, né? Tá todo mundo falando mal de um presidente, é melhor eu não me posicionar porque isso pode ficar ruim pra mim. Isso acontece também dentro do reality, então as pessoas elas tendem a ter uma maior abertura para falar de assuntos sociais que são tão importantes e que às vezes são esquecidos no nosso meio. E com tudo isso a gente acaba tendo uma extensão histórica social que acaba sendo muito benéfico não só para os brasileiros, mas para qualquer público que assista ao reality. E aí eu vejo muitas pessoas aqui no canal do YouTube, eu também em outras redes sociais, falando muito sobre a análise da personalidade da pessoa. E, gente, isso não é possível, né? Vamos entender que a pessoa que está ali dentro, ela não é linear, né? Ela não é ela, de fato. Ela está condicionada ao meio, as características do ambiente, as pessoas que estão com ela e as situações que ela vem vivendo. Mas aquela pessoa não é ela no dia a dia. Então isso é bem importante a gente frisar quando a gente está falando aí de um confinamento. Até porque essas pessoas precisam causar um grande impacto, tanto nas suas relações, quanto nas suas mídias sociais e em outros aspectos também, para que ela ganhe uma certa visibilidade dentro do programa. E de certo modo isso acaba sendo interessante,
Porque as pessoas se identificam com aquilo que elas pensam que é real, mesmo não sendo. Então, se ela vê uma pessoa que é mais estressada, uma pessoa que é mais calma, uma pessoa que fala tudo na cara sem pensar, uma pessoa que é mais chorona, enfim, ela vai se identificar com algum daqueles personagens, eu posso dizer assim, e aí isso vai fazer com que ela torça por aquela pessoa. E aí é muito comum a gente falar dentro de vários aspectos. Ah, com quem que você se parece? Ah, eu me pareço com fulano. Ah, eu me pareço mais com tal pessoa. Porque as pessoas tendem a querer buscar uma tal de realidade ali dentro daquilo que estão assistindo, porque as pessoas tendem a querer buscar uma aproximação com aquelas pessoas, então elas tentam ir nos seus pontos fracos. É muito legal como a gente foca muito mais nos pontos fracos do que nos pontos fortes. Mais ou menos como se a pessoa se sentisse representada ali dentro. Nossa, isso já aconteceu comigo. Nossa, a pessoa encarou desse jeito e eu sei pelo que ela tá passando, eu sei como seria se isso fosse comigo. Então, em várias questões, a gente consegue ter essa conexão com o participante do programa, fazendo com que ainda mais a gente acabe querendo ficar naquela expectativa de que ele ganhe. Agora vamos pro ponto que eu vejo como mais interessante dentro de toda essa questão do BBB. Como que essas pessoas saem do programa? Né? Quando elas se deparam com a vida real, que elas saem daquele mundo de fantasia, eu vejo assim relatos de pessoas que levam alguns dias para cair a ficha, que realmente saíram do confinamento. Como que elas reagem diante de tantas pessoas falando tantas coisas sobre elas? Ainda mais se a gente analisar que parte disso não é verdade, né? A gente vai ter pessoas que vão estar falando muito mal, pessoas que vão ter feito análises mentirosas, pessoas que vão ter colocado comentários maldosos, de ódio, né? Então, como que essas pessoas saem? Como que fica o psicológico delas após sair de um confinamento, às vezes 1, 2 ou até 3 meses? E muitas vezes, diante desse processo, é normal que a essência dessa pessoa se apague. Eu vejo várias pessoas que saíram de lá extremamente traumatizadas, que falam que sim, foi um aprendizado, que aquilo lá mudou a vida delas, que elas nunca tiveram nenhum tipo de experiência tão próxima daquilo. Mas ao mesmo tempo fica assim um cuidado muito grande do quanto isso pode agravar ou desencadear vários traumas naquela pessoa, né? E nessa análise cabe ainda entender até que ponto vale esse sofrimento psíquico. Eu falo pra vocês assim que eu teria muita curiosidade de um dia estar presente só para entender qual que é o contexto psicológico, qual é a tortura que esses participantes vivem. Eu acredito que, de certo modo, eles saem de lá com uma caracterização muito diferente do que é real, do que é se importar, de quais são os limites deles, né? Porque lá é testado tudo, né? Você tem lá as provas de resistência que eu acho que chegam a ser absurdas. Teve uma edição de uma prova em que os participantes ficam presos, né? E rodando o tempo todo. E eles chegaram a quase 24 horas rodando, sem poder ir ao banheiro, sem poder dormir, sem poder comer, sem poder tomar água. E aí eu fico pensando, gente, o que isso impacta emocionalmente na vida desses participantes, né? Porque a gente não tá testando só o limite físico do corpo, né? Não é uma prova só da resistência física, mas principalmente da saúde desse indivíduo, né? Imagina o que é aguentar ficar tanto tempo sem tomar água, sem ir no banheiro, por uma pressão. E até o seu corpo voltar a funcionar como deveria, vai levar vários dias, né? Então a gente tem aí uma questão que é muito mais emocional, muito mais atrelada à saúde mental do que propriamente à existência do corpo, né? Eu considerei essa prova assim totalmente desnecessária dentro do contexto, dentre outras que eles fazem, mas acho que essa me chamou bastante atenção. Eu acho que diante de todos esses critérios a gente tem muita coisa que a gente pode falar sobre o BBB, mas eu quis trazer um geral sobre tudo, falar um pouquinho sobre as pessoas, sobre a casa, sobre o condicionamento das pessoas, sobre como elas podem reagir, como elas podem se frustrar antes e após, até durante também, né, durante o programa. Mas o que eu queria trazer para vocês era isso, de forma muito ampla, trazer um pouquinho de cada questão, e eu acredito que a gente pode, em outro momento, tá falando um pouco mais a fundo sobre tudo isso. Então deixa aqui no comentário se você tem alguma sugestão de vídeo, que eu vou com certeza adorar saber. Um beijo, gente, até a próxima.